I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Brunão me liga um dia. Sempre esse Brunão, filha da puta, né? Eu ia pro reiki, a Bruna falou assim, porra, tá passando Deus e o Diabo na Terra do Sol. Deus e o Diabo na Terra do Sol no Cine Brasília, miote. Sério? Bora, miote. Olha Sério? só, você vai perder essa chance de graça. É, de Tem que graça, falar isso. É de graça. De graça de ver o filme restaurado em 4K. Isso é que era mais importante, na A verdade. imagem e o som também melhoraram. Imagem e o som melhorados. Um dos maiores filmes da história desse país, miote. Não, Você vai isso passar é um essa? clássico do cinema brasileiro. Você vai pular essa, miote? Aí o miote disse o quê? Bora lá. Bora. Vamos. Teve uma palestra, né? Tem uma palestra antes. sim. Sobre a restauração. Com a filha dele. Com a filha do Glauber. Nem falou que é o Glauber Rocha, o filme Isso. do Glauber Rocha. Já tava até a netinha dele, né? A neta dela, né? Bisneta dele. Bisneta dele. Isso. Mas o cara que fez a restauração. O pessoal da restauração tava ali. Isso. Né, Falando ali sobre pra- como foi o processo, Sim. o perrengue que foi, porque a gente tem que lembrar que teve o incêndio na Cinemateca, Sim. né? Que perdemos grandes obras do cinema nacional lá, e eles conseguiram essa cópia e tal, e aí levaram para restaurar, e aí arrumaram uma empresa aqui no Brasil que fazia essa restauração, que antes não tinha esse equipamento para fazer a restauração aqui, e falou sobre o processo e tal, depois o som, que pegaram o som e levaram para fora do Brasil para fazer a restauração do som e tal, e aí os caras estavam contando sobre todo esse processo, e a gente animado, pô, vamos ver, vamos Não, ver, e vai ser tem do uma coisa caralho. interessante. Durou semanas. 6 meses de restauração, 6 meses é. mesmo. Tinha que fotografar frame por frame. Frame do original. Do original. E era uma foto em 4K. Então é uma foto que tira, só que ela leva para processar ali. Pois é. Você imagina demorava o trampo. Bastante. Então imagina só. E o né? som também foi uma parada que deu muito trabalho Sim. para restaurar. Porque o som era horroroso. É. Quem assistiu essa cópia do DVD. Deus e o Diabo no DVD sabe como era o som. Tem hora que você não entende o que o cara fala. E agora a cópia que está aí disponível em 4K tem um som mega restaurado. Inclusive a filha do Glauber Rocha contou a história de que eles foram exibir o filme em Cannes, eu acho. Essa versão. E tem um crítico famoso lá da França que chegou para ela e falou: minha filha, é a primeira vez que eu consigo escutar esse filme. Isso é sensacional, sabe? Isso aí, pô, é um puta elogio para esse trabalho com certeza. de restauração. Então, a gente tava lá no hype para ver o filme. Sim. Lembrando que essa cópia foi feita exatamente porque existe uma demanda, principalmente de festivais internacionais, de exibir os filmes do Glauber Rocha, que é um dos grandes cineastas brasileiros, conhecido no mundo inteiro e renomado no mundo inteiro, um dos grandes expoentes do cinema novo, para exibir os filmes desse cara nesses festivais internacionais. Para exibir, precisa estar o filme nessa cópia 4K. E o Brasil não tinha esse material disponível. Por isso que eles correram atrás de fazer para suprir essa demanda. Eu só conheci esse filme, sabe como? Pelas fichas da 7. A ficha da Ficha de 7. Cinevídeo, né? Que tinha da 7. Sempre botava o pôster do filme. E era miniatura. destacável, né? É destacável. Era Pô, destacável. Tinha todas. Olha aí. Todas mesmo. No filme, aqui no Cine Brasília, quem tá aqui no Cine Brasília, né? O cartaz. Tinha uma mulher que tava com a roupa do cartaz. O cartaz. né? Tinha um cartazão enorme aqui também. na frente também, onde tem Isso, uma caixa d'água exatamente. aqui. E o filme, depois que teve essa exibição, ficou passando aqui uma ou 2 semanas de graça também. A primeira sessão do dia, que acho que das 2 horas da tarde, era O Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, nessa versão de graça. Você podia entrar e assistir. Você tem o Manuel, que é um cara que trabalha para um fazendeiro. Que é feito por quem? Pelo Geraldo Del Rey, casado com a Ioná Magalhães. Bem Novinha, novinha. muito novinha. Cara simples, um vaqueiro, cuida de gado. E lá pelas tantas ele fica puto lá com o dono do sítio lá, onde ele trabalha, da fazenda, e ele empemba com o cara e sai na porrada, ele mata o cara. Mata o cara, e aí ele entra numa loucura de que ele precisa melhorar de vida, melhorar a vida dele. E aí ele começa a seguir um beato.
o Beato Francisco lá, que é um cara que está reunindo um povo, ele tem uma seita, e ele entra nessa seita, a mulher não quer, fala, não faz essa merda, pelo amor de Deus, e para com isso, e não sei o quê. É claro que eu contando assim, você fala que o filme, você entende. O filme, ele é assim, você tem que ir entendendo, velho. Ele vai te jogando as coisas e ele é difícil. Não é um filme fácil, mas tá tudo ali. E aí ele entra na seita desse cara e começa a seguir, fica cego. E aí tem as cenas de devoção lá, o povo seguindo o cara, e uns papos, e não sei o quê, e um texto difícil, rebuscado. Lá pelas tantas, o cara exige o negócio do sacrifício lá, miote, do bebê. E aí acontece uma parada que é sinistra, aquela parada que acontece. Ela mata o cara. Ela matou o padre. Ela mata o cara. O bebê pra fazer padre negócio, queria que eles matassem o bebê, não sei o quê, só que aí ele se recusa. E aí ele vai e mata o bebê, e aí é uma merda do caralho, a mulher vai e mata o padre, e aí eles saem dali, e aí se juntam ao cangaço. E aí aparece quem? E aí aparece quem, meu? O nome que eu não lembro agora, o nome do personagem, mas é feito pelo Corisco, Otton Bastos, né? É o Corisco. É o Otton Bastos. Exatamente, que seria o último dos cangaceiros de Lampião. Que Lampião e Maria Bonita teriam morrido, ele conta lá que eles morreram e tal, emboscada. E que ele agora que é o rei da porra toda e que ele é o bandidão mó e tal. E aí eles se juntam a essa trupe do Corisco e vão partir pra assaltar a gente e roubar e não sei o quê. É assim, você tá... Beleza, filme de boa de entender. Só que vai botar na tela? É difícil, não é fácil. Difícil. É difícil. É muito difícil. Eu não vou dizer que não é não, porque não é pra todo mundo não. É um filme... Eu achei muito foda. Porque é uma linguagem completamente diferente. Eu já tinha visto esse filme há muito tempo atrás. Eu nunca tinha visto, não. Eu já tinha visto esse filme há muito tempo atrás, então eu sabia mais ou menos, assim, lembrava muita coisa do que acontecia. Eu achei o filme, sinceramente, Miotti, a história muito atual para o Brasil de hoje. Fanatismo religioso, povo seguindo pessoas com ideias... Não é só no Brasil não, acho que inteiro. No mundo inteiro. É o que a gente vive, né? Pois é, mas assim, eu digo assim, seguindo cegamente... uma ideia, sabe? Tem sempre isso. E é uma crítica a isso, né? E, na época, o filme ele é de 64. Foi assim, ele foi lançado, ele foi lançado em 64. Revolução não, Miotti. Vamos acertar isso aí. Falando o nome errado. Golpe militar, ditadura. O filme ele não é sobre ditadura, não é sobre nada disso, mas ele tem um espírito de criticar os poderosos. Critica a religião, seguir a religião cegamente, sem você pensar por si próprio. E até hoje estamos nisso, velho. É que nem o Bacurau fez, né? É que nem o Bacurau fez, exatamente. O Bacurau se baseou até nesse filme. Como você não tenha dúvida, Miotti. Com certeza deve ter sido isso. O Kleber Mendonça Filho se inspirou nesse filme para contar a história de Bacurau. Obviamente que eu acho o Bacurau, e aí me perdoem os puritanos, eu acho o Bacurau um filme muito melhor como filme, como história, do que o do Deus, o Diabo na Terra do Sol. Mas a gente tem que levar em consideração que eram outros tempos, que era a história do cinema novo, que era aquele negócio da câmera na mão e ideia na cabeça. Então, vai fazendo aí, tem um roteiro aí, vamos seguir, mas de repente, se quiser, no meio do caminho, faz o cara... Aquela cena dele carregando a pedra na cabeça, ajoelhado no chão de pedras e fudendo o joelho, eu tenho certeza que essa cena não era tão comprida assim no roteiro. Claro. Aquilo ali foi muito comprido. Entendeu? Aquilo ali é para mostrar o sofrimento, é para mostrar a opressão, é para mostrar como o povo pobre é oprimido e massacrado e faz tudo pela fé e dá tudo pela fé. E é isso, é sobre isso o filme. Então, esses filmes nessa época era assim, era mais filosófico do que a história. Acho que talvez seja por isso que você não tenha curtido tanto. Mas é inegável dizer que é um feito muito notável fazer um filme desse naquela época. Os caras tinham uma câmera. Os caras não tinha dinheiro pra porra nenhuma. Não tinha cenário. Ia pra rua e fazia, ia pro meio da caatinga e fazia. R$3 pra montar o figurino do Corisco e olhe lá. Esse filme existir já é uma parada incrível. Fora a fotografia. Não tem como falar mal da fotografia desse filme, gente.
A direção desse filme, ela é muito boa. O lugar onde o cara coloca a câmera, sabe? O jeito que ele movimenta a câmera, às vezes... Eu acho melhor até do que a do Acossado. Também acho. Muito melhor. Também acho. A filmar o cara sabia mesmo. Filmar sabia pra caramba. É um clássico do cinema brasileiro. Você tem o dizer o quê, Miotti? Fala aí a sua impressão. Não, o problema todo assim, é porque, é como você falou, não tem o roteiro. Levar a história de um jeito que a gente entenda bem. Pô, o cara que tava restaurando lá, ele falou que é o filme que ele mais viu na vida. É um tipo de filme que você tem que assistir 150 vezes pra entender tudo. Pode ser, Pode né? ser. Eu não tenho mais saco pra isso. Nem idade, né, mesmo? Não mesmo. Né? Vi uma vez, beleza, ponto cinema, 4K, a imagem perfeita. Sério, a imagem tá perfeita. A imagem tá perfeita. Tá perfeita. O som também tá muito bom. Tá bom também. Né? Tem alguma coisa que você não entende ali? Tudo bem, porque às vezes até a pessoa fala assim, muito longe. Sim, sim. A captação foi ou muito baixo. Ou muito baixo. Então, mas assim, tá entendível 99% do filme. Né? Então nisso eu acho que valeu a pena assistir o filme. Valeu a pena mesmo. E assim, vale a pena conhecer. Eu acho que vale a pena você assistir a história do cinema brasileiro. É a história do cinema brasileiro. Você mora no Brasil, você não mora nos Estados Unidos. O cinema que a gente pode um dia querer fazer aqui é o cinema brasileiro. E esse daqui é um dos grandes marcos da história do cinema brasileiro. Logo depois de Sete Gatinhos. Ó, o cara ficando puto comigo. Bonitinho, mas ordinário. É porque assim, e aí que tá, que eu acho legal estudar essas paradas e conhecer. Olha a diferença de espectro que tem, sabe, de cinema. Tem cinema de arte no Brasil, que esse filme é um filme de arte, né? É um filme tênis verde pra caralho. Muito. Mas você tem Bonitinha Mais Ordinária, que é um filme vagabundo, um filme vagabundo. E aí você tem Lua de Cristal. E aí você tem Bacurau, que é outro filme de arte, mas é um filme de arte entendível, digamos assim, né? Mais fodão, sei lá. Então assim, o cinema brasileiro, ele é incrível, cara. E você precisa, se você gosta de cinema... Não se você gosta de comer pipoca numa sala escura. Se você gosta de comer pipoca numa sala escura, vai ver filmes bons como Missão Impossível 7, vai ver Homem-Aranha no Aranhaverso, vai... pra se divertir. O Miotti é um cara que ele pode não gostar desses filmes de tênis verde, ele pode odiar vários, mas o que ele faz? Ele vai e assiste. Eu assisto, eu tenho que saber o que eu tô vendo. Não adianta você vir aqui e falar assim, Brunão está certo sobre o Indiana Jones, o Thiago está certo sobre o Indiana Jones e você não ter visto o filme. Porque eu sei que aconteceu muito isso. Né? Ninguém viu o filme. Pois é, ninguém viu o filme ainda pra ter falado aquilo. Depois você vê, aí você vem e fala, né? É a mesma coisa aqui. Não adianta você falar assim, no filme brasileiro eu não quero ver. Exato. Assiste primeiro. Dá a sua chance. Eu vi um filme recentemente brasileiro, que vocês viram também, que eu achei muito triste. Terrível. O filme lá do nosso querido Estevão Nabote e o Ed Gama. Adoro os dois. Triste. E aí o filme eu achei, sem graça, cara. Eu rio muito mais com os dois lá no YouTube do que assistindo esse filme. E o que era esse filme? Era um filme pra rir. Sim, se fosse um filme de arte, aí beleza. Aí você vai e assiste o filme com os olhos de olho. Agora, você tem que saber o que você tá indo assistir. Você não vai assistir O Deus do Diabo na Terra do Sol pra ir comer pipoca e, sabe, se divertir. Não. É um filme pra você pensar, para você estudar a história do cinema brasileiro, para você, sabe? E esse filme ele é referenciado em vários lugares do mundo, cara. Cineastas importantes, adoram esse filme aqui. E é por alguma razão, não é porque disseram que o Glauber Rocha é foda. Não, é porque o cara era foda mesmo, o nego sabe o trampo que é fazer um filme desse, entendeu? E o cara ter uma câmera, um microfone e fez o filme, velho. Exatamente. Então é isso, assim. É um filmaço, desculpa, nota 5. Sério? 5, acho foda. Eu não. De jeito nenhum. Eu vou ficar no valeu a pena, como eu falei aqui, valeu a pena assistir, por causa do que eu vim assistir. É que nem eu falo aqui. É a nossa experiência, vale a pena, é a nossa experiência assistindo o filme. Isso. Pra mim, a minha experiência... Sim, valeu 5. Valeu 5 por quê? Eu gosto de aprender, eu gosto de me educar, eu gosto de ir atrás dessas coisas, eu gosto de filmes cult, eu gosto de conhecer a experiência de ter vindo aqui, cinema em Brasília e tal, não sei o quê, e mais o filme, 5. Beleza, eu dou 2,5 pela experiência e por terem ajeitado o filme em 4K, porque ficou perfeito. Beleza. Beleza? É isso. Então é isso aí.
Brunão, faça o jabá. portalrefil.com.br. Mas olha só, para você parar de me ver aqui atrapalhando o canal, o Miotti tem que, no Seja Membro, começar a ganhar 50 mil reais por mês. Então, se você realmente quer que eu saia, é só ajudar. Porque na hora que ele ganhar 50 mil reais, ele vai me dar 10 mil e aí tá tudo certo. Tamo combinado, Miotti? Pronto. 50 mil reais eu saio. Aí sai. Aí eu saio, o Miotti me dá 10. 10, Miotti, você me dá, pô. É isso aí, gente. Valeu demais e comenta aí se já viu esse filme. Comenta Beleza? aí e fala, Miotti, é 5, Miotti. Ou 0, né? Ou 0. Ou 0. É isso aí. Ou Brunão, sai daí. Valeu. Mataram um por isso, balearam um dadá.